No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes sobre o acordo entre Corinthians e Caixa para o refinanciamento do estádio, que vai ficar bem mais fácil de ser pago. Quero falar também a respeito de Balbuena no Flamengo. O que existe de verdade nessa história? Consultei o pessoal da diretoria rubro-negra e trago a resposta daqui a pouco. Quero falar também a respeito do São Paulo. O Tricolor prometeu para hoje uma resposta sobre a possibilidade de pedir ou não a anulação da partida contra o Ceará. Vou te trazer uma série de elementos que me fazem ter uma ideia a respeito de como o São Paulo vai se comportar. Para completar, preciso falar sobre o Grêmio e a classificação praticamente garantida para a próxima fase da Libertadores da América. Tem tudo também sobre o empate do Vasco da Gama na Sul-Americana e a situação bem complicada envolvendo o novo presidente do clube. Vou te contar sobre a live que fiz nessa quinta-feira com o Levenciano. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de começar, passa todas as informações que eu prometi agora há pouco, um pedido, que você se inscreva no canal do Nicola, estamos a caminho de 1 milhão de inscritos e eu conto muito com a sua ajuda. Para se inscrever no canal é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, você dá um baita moral. E antes de passar as informações, só queria pedir também para você ficar de olho nessa dica super importante. Você quer acompanhar o futebol de um jeito diferente? Se a resposta é sim, tá mais do que na hora de conhecer a Betano. A Betano é uma casa de apostas presente em 5 países da Europa e que chega com tudo ao Brasil. Com a Betano você pode fazer suas apostas em qualquer dia e lugar. Basta acessar o site pelo computador, celular ou até fazer o download do aplicativo para Android. Acessando o site, além das dezenas de esportes e mercados diferentes, você ainda tem a chance de participar de missões semanais e ganhar bônus e prêmios sem depender dos resultados. Nosso palpite para a próxima rodada do Brasileirão é uma combinação de 4 jogos. Menos de 2,5 gols no Palmeiras versus Atlético Paranaense, mais de 2,5 gols entre Bahia e São Paulo, vitória do Grêmio contra o Goiás e vitória do Fluminense diante do Bragantino. Nossa aposta vai ser de R$50, a odd total de 11,51 e o retorno potencial de R$ 575,44. Agora é só confirmar e começar a torcer. Cadastre-se no site betano.com através do link que está na descrição desse vídeo e ainda ganhe um bônus de boas-vindas de 100% do seu primeiro depósito. E não se esqueça, apostar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, tá mais do que na hora de parar. Jogue com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Bora começar o vídeo falando sobre a classificação praticamente garantida do Grêmio na Libertadores da América. Antes de falar especificamente sobre o Grêmio, queria falar sobre a ótima semana dos brasileiros na Libertadores da América. 3 times praticamente garantiram a classificação, mesmo jogando na condição de visitantes. São eles o Palmeiras, que venceu o Delfim por 3-1 no Equador, o Santos, que fez 2-1 contra a LDU, também no Equador, e o Grêmio, que enfiou 2-0 no Guarani, no Paraguai. O quarto brasileiro com a classificação próxima é o Flamengo, que empatou em 1-1 com o Racing na Argentina. Já o Atlético Paranaense é aquele com uma situação um pouco mais complicada, empatou em casa em 1-1 com o River Plate. Vai ter de decidir na Argentina precisando de uma vitória ou de um empate superior a 2 gols. Um 2-2, 3-3, 4-4. Vale a lembrança de que o Inter ainda não entrou em campo. Vai jogar nos dias 2 e 9 de dezembro contra o Boca Juniors. Bora então te explicar sobre o 2-0 do Grêmio contra o Guarani do Paraguai nessa quinta-feira lá em Assunção. Jean-Pierre marcou o primeiro gol, assistência do PP, e o segundo gol foi marcado pelo PP, que vive um momento espetacular. Desde que o Everton Cebolinha foi vendido, o PP já marcou 11 gols e deu 7 assistências, tudo isso em 26 partidas. Tem se tornado o protagonista do time do Renato Gaúcho, que vive ótimo momento. O Grêmio é sim um dos candidatos ao título da Libertadores da América e a tendência é que a gente tenha um Grêmio e Santos nas quartas de final da Libertadores da América. Só para completar, quero te contar que com o PP em campo, o aproveitamento do Grêmio tem sido de 70% dos pontos. Saímos da Libertadores para falar da Copa Sul-Americana e do empate em 1-1 do Vasco contra o Defensa e Justiça, também nessa quinta-feira na Argentina. O Vasco não fez um bom jogo, foi pressionado, tomou algum sufoco, ainda assim conseguiu abrir o placar com ele, sempre ele, Germancano aos 17 do segundo tempo. Aproveitou a única chance que teve no jogo. O Defensa e Justiça continuou pressionando e com uma falha do Miranda chegou ao gol do empate, gol marcado pelo Romero aos 36 da etapa final.
Como na Sul-Americana existe o critério do gol fora de casa como critério de desempate, o Vasco pode jogar por um 0-0 em casa para garantir a classificação. O resultado foi bem importante. Aproveitando que eu tô falando sobre Vasco, queria contar para vocês que nessa quinta-feira fiz uma live bem legal com o Levenciano, que venceu a primeira das duas eleições para presidente do Vasco. Ele venceu a eleição do dia 7, o Jorge Salgado venceu a eleição do dia 14, e o Leven deixou bem claro nessa entrevista, nessa live que fez comigo, que não vai aceitar qualquer tipo de terceiro turno, uma outra eleição. Ele assegura que está respaldado pela justiça e aquela eleição do dia 7 é a que o fez presidente, e ele está convencido disso. Se não houver acordo com o Campelo nem com o Jorge Salgado, ele espera até dia 19 de janeiro para tomar posse, e ele conta com o Roberto Monteiro, que é o presidente do Conselho Deliberativo, para que o Monteiro dê a posse a ele como presidente do Vasco. Também perguntei ao Levin sobre uma série de possibilidades de nomes e reforços. Ele falou que conversa com o Hulk, disse que tem a intenção de contratar o Alex Teixeira, não descartou a possibilidade de negociar com o Santos a contratação de Marinho, a quem ele disse ser muito fã. Tem uma série de coisas bem legais nessa live. Se você não viu, dá uma clicada aqui, tenho certeza que você vai curtir. Bora trazer agora mais novidades a respeito do confuso jogo entre São Paulo e Ceará, ou Ceará e São Paulo, na última quarta-feira, empate em 1-1 no Castelão. O jogo foi confuso e pode ir parar nos tribunais, porque o árbitro de vídeo autorizou, validou o gol do Pablo, um gol em que ele estava em posição de impedimento. O árbitro reiniciou a partida e depois voltou atrás, algo que constitui um erro de direito. E a grande dúvida no ar é: o São Paulo vai ou não pedir a anulação da partida? Antes de trazer essa resposta, ou todos os indícios da resposta do São Paulo, quero te contar que a CBF nessa quinta-feira se posicionou. Através da Comissão Nacional de Arbitragem, ela emitiu um parecer que não trata a respeito de um erro, é bom que se diga. O que ela faz é uma cronologia dos acontecimentos e explica que o árbitro de vídeo, num primeiro momento, deu o gol legal e depois percebeu que havia um outro lance que precisava ser estudado. E de acordo com a Comissão Nacional de Arbitragem, enquanto o árbitro de vídeo checava essa questão, o quarto árbitro em campo conversou com o árbitro da partida sobre a necessidade de aplicar um cartão amarelo no Vina. E foi esse diálogo que impediu que o árbitro em campo, o Wagner do Nascimento Magalhães, ouvisse o árbitro de vídeo pedindo para que o jogo não fosse reiniciado. Essa foi a justificativa dada pela CBF e eu não me convenci. Para mim não justifica, e o pior, nem a CBF nem a Comissão de Arbitragem em momento algum alegam, atestam, confirmam que cometeram um dos maiores equívocos. Também não se falou a respeito de geladeira, de punição para toda a equipe de arbitragem, que mandou muito mal. Esse comunicado termina com uma sugestão para que os clubes envolvidos, no caso São Paulo e Ceará, caso queiram, compareçam à sede da CBF para uma reunião a portas fechadas com o pessoal da CBF e com a Comissão Nacional de Arbitragem. E aí a grande pergunta que fica é: o São Paulo vai ou não levar esse caso adiante pedindo a anulação da partida? Cheguei a contar para vocês no vídeo da tarde dessa quinta-feira que, conversando com o pessoal do São Paulo, já não sentia eles tão convictos de que deveriam ir às últimas consequências. Quero trazer mais detalhes, até para que vocês mesmos tirem suas conclusões. Conversei com duas pessoas do São Paulo antes de gravar esse vídeo, uma delas por volta da 00:30, para entender como é que o São Paulo estava pensando. E essa pessoa fez uma série de considerações. Dá uma olhada no que ela disse, abre aspas: todo barulho tem seu custo. O São Paulo não é o Corinthians, tem outra característica. Ninguém é campeão só com fair play, a gente sabe, mas tem situações e situações. Ainda corre-se o risco de perder um ponto, porque se você remarcar a partida, o São Paulo pode ser derrotado numa eventual nova partida contra o Ceará. E aqui o ponto mais importante, a pessoa termina dizendo o seguinte: ainda corre-se o risco de perder um ponto e perder a parceria com a CBF, fecha aspas. É bom que se entenda que parceria não significa nenhum esquema, nem nada disso, mas há uma boa relação entre o atual presidente do São Paulo, Leco, e o atual presidente da CBF, Rogério Caboclo. O Caboclo, inclusive, é conselheiro do São Paulo. Não vi nada de ilegal, não tem nada de imoral nessa história, tá? É bom que se diga. Mas o São Paulo conta com a CBF como uma parceira e ele sabe que se ele for às últimas consequências, ele vai estar colocando em xeque a Comissão Nacional de Arbitragem e, por consequência, a CBF. Para completar, ainda conversei com uma outra pessoa do São Paulo que levantou a questão moral. Como é que o São Paulo fica diante de todos os outros, indo brigar na justiça, pedindo a anulação da partida por um erro de um gol que foi anulado de forma correta? Foi anulado de forma correta, vamos tentar explicar essa história. O gol foi ilegal, o Pablo estava impedido.
Só que o procedimento para anulação desse gol também aconteceu de forma equivocada, então o São Paulo não se sente nesse momento muito confortável para pedir a anulação dessa partida, levando em consideração que de fato o Pablo marcou o gol do 2-1 que foi invalidado e ele estava em posição de impedimento. Decisão sai nessa sexta, mas por tudo que eu ouvi dessas duas pessoas, eu vou ficar muito surpreso se o São Paulo levar essa história adiante e for aos tribunais exigindo a anulação da partida. Bora falar agora sobre a possibilidade de Balbuena virar reforço do Flamengo, notícia que surgiu forte nas redes sociais ao longo da quinta-feira e fez com que muito torcedor do Flamengo se animasse. Antes de contar sobre a posição do Flamengo, deixa eu só dar detalhes a respeito do momento do Balbuena. Zagueiro paraguaio de 29 anos de idade, que fez enorme sucesso com a camisa do Corinthians e vive seus últimos meses de contrato com o West Ham. O vínculo dele termina em julho do ano que vem, ou seja, a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. Isso significa que ele poderia ser contratado pelo Flamengo sem haver a necessidade de uma negociação com o time inglês. Mas, porém, contudo e todavia, preciso te contar que dos 12 jogos que o West Ham fez nessa nova temporada, o Balbuena foi titular absoluto em 10. Ele começou o jogo e terminou a partida, jogou os 90 minutos desses 10 jogos. A tendência é que o West Ham ofereça um novo contrato ao Balbuena. E ainda que não exista acordo, é bem provável que existam clubes da Europa que tentem a contratação do zagueiro paraguaio que está lá de graça. O Flamengo tem interesse? O Flamengo pode gastar grana para contratá-lo? Enquanto o Balbuena era zagueiro do Corinthians, ele ganhava 350 mil reais por mês. Na Inglaterra, seu faturamento é próximo a 1 milhão, 1 milhão e 100 mil reais mensais. Existem jogadores no elenco do Flamengo que ganham esse valor. Tem gente até que ganha mais, o Gabigol, por exemplo. Mas não há nenhum zagueiro ganhando tanto. Nem o Léo Pereira, que foi contratado do Atlético Paranaense por 7 milhões de euros, tem um salário desse. O Gustavo Henrique, que deixou o Santos de graça, ele acabou o contrato e se acertou com o Flamengo, ganha na casa dos 700 mil reais. Por todo esse contexto e conversando com uma pessoa do Flamengo, posso te assegurar que o Balbuena hoje não faz parte dos planos do Flamengo. O Flamengo pensa nesse momento em terminar a temporada e conseguir a contratação do Pedro junto à Fiorentina, algo que já tem dado enorme trabalho, até porque a Fiorentina exige 14 milhões de euros que seriam pagos em 6 parcelas durante 3 anos. O Balbuena só vai ser alternativa para o Flamengo se mantiver essa situação de não renovação do contrato até mais ou menos o mês de março, abril, maio do ano que vem. Aí o Flamengo pode pensar nessa contratação, mas nesse momento o torcedor rubro-negro esqueça essa história. Bora fechar o vídeo falando sobre a grande bomba prometida pelo André Sanches. Essa bomba estava prometida para o mês de outubro, mas foi divulgada somente nessa quinta-feira, na antevéspera da eleição para presidente. É óbvio que o Andrés guardaria esse trunfo para os momentos que antecedem a eleição, tudo para tentar garantir votos para o Duílio Monteiro Alves. Informação divulgada pelo Globoesporte.com, embora eu já tivesse te contado algumas semanas atrás que já havia um acordo verbal entre o Corinthians e a Caixa. A matéria mostra uma série de detalhes sobre a reengenharia financeira, como é que fica a partir do financiamento novo do acordo com a Caixa, e dá para contar que o Corinthians vai pagar com folgas seu estádio. Como é que ficou? O prazo para pagamento foi estendido de 2028 para 2040, ou seja, o Corinthians ainda tem mais 20 anos para quitar o financiamento do seu estádio. E mais, os 2 primeiros anos, em 2021 e 2022, serão de carência. O Corinthians não vai ter de desembolsar absolutamente nada. Outra novidade diz respeito ao pagamento das prestações. Antes eram prestações mensais, a partir de agora serão prestações anuais. Então, depois desses 2 anos de carência, o Corinthians começa a pagar uma prestação por ano. Essa prestação nunca pode ser superior a 38 milhões de reais. Outro ponto extremamente bacana para o Corinthians. A Caixa aceitou a grana dos name rights do acordo com a Neoquímica em relação à compra do nome do estádio, ou seja, os 300 milhões de reais a que o Corinthians terá direito da Neoquímica serão repassados para a Caixa. A dívida do Corinthians hoje com a Caixa é de 569 milhões de reais. Você subtrai 300 milhões e a dívida hoje do Corinthians com a Caixa é de 269 milhões de reais. É esse o valor que o Corinthians vai desembolsar ao longo dos próximos 20 anos. Levando em consideração 2 anos de carência, dá para dizer que o Corinthians vai ter mais ou menos um custo de 15 milhões de reais por ano. Esse vai ser o valor da parcela anual, algo completamente compatível dentro da realidade corintiana. Só para contar que a receita média do Corinthians com bilheteria no seu estádio é de 58 milhões de reais. Esse valor é bruto, tá? Se a gente tirar os descontos, ainda que caia para algo na casa dos 40 milhões de reais, o Corinthians vai ter enorme facilidade em pagar esses 15 milhões de reais. O André Sanches prometeu que deixaria a presidência do Corinthians
com a questão do estádio resolvida. E essa engenharia financeira era o grande pepino, era o grande problema, como pagar o estádio, algo que parecia inviável, mas a partir desse acordo, com todas essas cifras que eu citei, dá para dizer que o Corinthians vai ter enorme facilidade em quitar o pagamento do seu estádio. Digo mais, vai passar a ter receitas, porque desde a inauguração do estádio, toda a receita com bilheteria foi comprometida para o pagamento do financiamento. Graças a esse acordo bem mais longo e bem mais flexível, o Corinthians vai poder inclusive colocar no caixa o dinheiro da receita com bilheteria. Será que esse era o trunfo que o Andrés precisava para garantir a eleição de Duílio Monteiro Alves? Essa resposta a gente só vai ter no sábado. O que eu posso te contar é que o pessoal do Mário Gobi está extremamente confiante em uma vitória. Agora está na mão dos sócios do Corinthians. Queria que você, corintiano, usasse o espaço para comentários para dizer se você pudesse escolher, votaria no Duílio Monteiro Alves, no Mário Gobi ou no Augusto Melo. Tô curioso para saber sua opinião. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema rapidinho. É só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveite e acione o sininho para receber notificação toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Fechado? Nos vemos à tarde com mais informações bem legais. Tchau, tchau!